Tive uma queda na aula, a gente vai fazer a parte 2 aqui da aula 8, tá, pessoal? Teve uma pequena interferência aqui na gravação, tá? Mas aí a gente vai tratar aqui a continuidade, tá? A norma regulamentadora 6880, ela vem estabelecer os condutores de cobre 6 classes de encordamento numeradas de 1 a 6. Primeira, a classe 1, são os condutores sólidos. A classe 2 são os condutores encordados, compactos ou não, tá? A classe 3 são condutores encordados não compactos. A classe 4, 5 e 6 são os condutores flexíveis que nós utilizamos, tá? Por exemplo, para um condutor de 10 mm nós temos classe 1, fio único sólido, classe 2, cabo sólido, né, 7 condutores, e classe 5, cabo flexível até 72 fios. Então aqui as especificações, pessoal. A classe 1 são os condutores sólidos, ou seja, são os nossos fios, tá? Quais apresentam baixo grau de flexibilidade durante o seu manuseio. A classe 2, 4 e 6 são aqueles condutores formados por vários fios ou cabos, sendo que quanto mais alta a classe, maior a flexibilidade do cabo durante esse nosso manuseio. Bom, a flexibilidade do condutor empregado em nossas instalações residenciais, eles são muito importantes, pois geralmente eles estão enfiados nos nossos eletrodutos e passam por curvas. Então, quanto mais flexível, melhor, né? E as caixas de passagens, quando nós fazemos as nossas derivações e conexões, tá? Até chegar ao seu destino final, que é sempre uma caixa de ligação, tá? Ou 10x5, ou 5x10 ou 10x10, instalada nas paredes com uma caixa octagonal situada no teto, tá? Além disso, em muitas ocasiões, há vários condutores de diferentes circuitos, né, no interior desse mesmo eletroduto, o que vai tornar o trabalho de enfiação um pouco mais difícil ainda. Então, essas situações, a experiência internacional vem comprovando que há muitos anos que o uso do cabo flexível de classe 5, no mínimo, né, reduz significativamente os esforços das passagens dos nossos cabos nos nossos eletrodutos, facilitando também a retirada dos mesmos. E aqui nós temos a representação do cabo sólido rígido, né, do fio, e dos cabos flexíveis, né? Então, eu creio que você já tenha visto um fio de cobre, né? A diferença para os cabos flexíveis, realmente o próprio nome já diz, né? É a flexibilidade na passagem das curvas que nós temos aqui nessas nossas instalações. Então aqui, ó, o flexível, para eu puxar, ele sai bem mais fácil, né? Ele passa bem mais fácil nos nossos eletrodutos, nesses tubos aí preto, do que o rígido. Eu vou fazer um esforço maior, e quando eu faço esse esforço maior, é possível retirar ou danificar, simplesmente danificar o isolante desses nossos cabos, certo? E aqui a imagem já me diz uma coisa, né? Eu tenho que puxar o fio de cima para baixo, né? Então eu sempre vou passar o fio de cima para baixo. Reduz a aplicação dos nossos esforços. Portanto, falando sobre isolação ainda aqui, tá? Ele vai tratar de um conjunto de materiais isolantes aplicados nos nossos condutores, cuja finalidade é fazer a isolação elétrica do ambiente que circunda, como por exemplo dos outros condutores do terra, porque qualquer contato nós vamos ter um curto-circuito. Não se deve confundir isolação com isolamento, tá? A isolação define um aspecto qualitativo, alta rigidez dielétrica, principalmente nas tensões acima de 1 kV, que seriam as médias tensões, tá?
Os isolantes termoplásticos amolecem com a temperatura, enquanto os isolantes termofixos não amolecem com o aumento da temperatura que nós temos. Falando sobre resistência, ainda aqui no nosso slide, nós temos o seguinte critério, tá? Essa resistência desse isolamento, ele é tratado nos condutores de média, de baixa tensão, com uma tensão até de 750 volts de 1 kV, tá? E a resistência, ela vai variar entre 12 mega-ohms e 5 mega-ohms. Então é muita resistência, qual essa característica faz com que ele seja isolante, tá? A isolação dos fios e cabos é sempre feita por uma determinada classe de isolamento, tá? Relacionada de acordo com a espessura da isolação e com as características da instalação que ela vai ser conectada. A tensão de isolamento é indicada por dois valores, V0 e V, vai ser igual, sendo V0, na verdade, referente à tensão fase terra, ou seja, qual seria a tensão fase terra. E V é a tensão fase, né? Tá? Então nós vamos ter o monofásico representado, né, e o bifásico. Então a tabela vai mostrar alguns valores para a gente já sobre isso. Bom, nas instalações elétricas prediais, tá, de modo geral, são utilizados condutores com isolação de PVC, tá, resistente à chama, quando nós colocamos o tipo BWF, tá? Mas na maioria das vezes nós utilizamos apenas o PVC. Esse WBF ele existe e vai ficar um pouco mais oneroso na residência, tá? Então aí nós temos a tabela que apresenta as características quanto à variação da temperatura dos diversos materiais que podem ser utilizados na isolação dos condutores para as instalações elétricas. Então chegamos aqui na nossa tabela e a gente vai fazer a representação dela. Ó, cloreto PVC, né? O PVC que a gente vai usar vai ser uma temperatura mínima de serviço contínuo de até 70 graus Celsius. A temperatura limite, quando existe uma sobrecarga, é de 60. E a temperatura de curto-circuito, para que possa danificar o cabo, aí nós temos uma temperatura de 160. Pessoal, é muito alto. Não, né? Não é muito alto. Até porque quando ela aquece e começa a aquecer, a gente já sente essa temperatura um pouco maior nos cabos. Os cabos começam a amolecer. E quando eu tenho um curto-circuito, essas temperaturas elas vão chegar a 10.000, 5.000 graus de temperatura. Então é pequeno, né? A temperatura comparada a uma temperatura de curto-circuito, tá? A borracha de etileno propileno, que é o EPR também, que é um tipo de isolação que nós temos. Aí nós temos uma temperatura de 90 graus, temperatura de serviço contínuo. Temperatura limite de sobrecarga 130. E a temperatura limite de curto-circuito no condutor seria 250 graus, tá? Já o XLPE, que é outro tipo de isolação dos nossos cabos, ele suporta uma temperatura contínua de serviço em até 90 graus Celsius. A temperatura limite de sobrecarga dele também é 130 e a temperatura limite de curto-circuito é 250 graus Celsius. Portanto, a isolação do condutor pode conter uma ou mais camadas dos materiais isolantes acima citados. Quando o condutor possui duas ou mais camadas, as camadas externas é chamada de cobertura, destinada especificamente para suportar a resistência da abrasão. A blindagem, quando nós falamos de blindagem do cabo, são as camadas de materiais semicondutores aplicadas sobre o condutor.
ou partes metálicas aplicadas sobre a segunda camada semicondutora que recobre a isolação, cuja finalidade é concentrar o campo magnético ou facilitar o escoamento das correntes de curto-circuito e das correntes induzidas. Sobre a blindagem do condutor, né? A camada do material semicondutor aplicado diretamente sobre o condutor pelos processos de extrusão e vulcanização, tá? E a blindagem de isolamento externa. Então nós temos cabos com blindagens, né? A nós tratarmos aqui para que a gente possa trazer. Eu tenho informações aqui sobre essas nossas blindagens, mas os cabos blindados eles vão ser um pouco mais onerosos, né? Para que a gente possa utilizar, certo? Quando a gente fala agora sobre secção nominal, os condutores, seja ele de fio ou seja ele de cabo, são caracterizados pela secção nominal referente à grandeza do condutor respectivo. No entanto, a secção nominal não corresponde a um valor estritamente geométrico, ou seja, é uma área de transversal do nosso condutor, e sim um valor, na verdade, determinado por uma medida de resistência denominada secção elétrica efetiva. Então, nós vamos trabalhando aí sobre a secção de resistência. As secções nominais são dadas em milímetros quadrados, de acordo com uma série definida pela Comissão Internacional de Eletricidade, tá? Internacionalmente ela é aceita conforme mostrados. Aqui nós temos na língua inglesa, tá? E vamos passar para o nosso quadro em relação aos nossos diâmetros dos nossos condutores. Aqui no Brasil, pessoal, a gente segue a série milimétrica, conforme a 6880. Segundo que no passado utilizava-se o padrão EWG, tá? Então a tabela que nós vamos seguir são essas, bem aqui, ó. Vamos utilizar a secção nominal. Vou esquecer EWG, tá? Um cabo com uma bitola, com a secção nominal, secção transversal de 1,5 milímetro, um cabo de 1,5, ele vai suportar até 15,5 ampere, tá? De 2,5 ele vai suportar 21 ampere. De 4 milímetros ele vai suportar 28 ampere. De 6 milímetros, 36. De 10 milímetros, 50 ampere. De 16 milímetros, 68 ampere. De 25 milímetros, 89 ampere. De 35 milímetros, ampere. E assim, ó, para a quantidade de milímetros que eu tenho de cabo, até chegar no 300, onde suporta 420 ampere de corrente, certo? Então, são essa tabela que a gente precisa gravar de secção transversal nos nossos projetos, tá? A secção mínima dos nossos condutores, tá? Quais são as secções mínimas que eu posso utilizar? Primeiro, vamos definir pela 5410 os valores mínimos de secção dos condutos fáseis e neutros para condutores de proteção. A secção mínima dos condutores de fase. Primeiro, nós vamos pegar essa nossa tabela bem aqui, tá? Instalações físicas em geral. Para o circuito de iluminação, a secção mínima é de 1,5. Então, eu vou usar um cabo de 1,5 para a secção das nossas iluminações. Circuito como força, incluindo as nossas tomadas, eles vão ter uma secção mínima de 2,5, tá? Uma secção máxima de 2,5.
vai voltar na 21 ampere, tá? O meu circuito, ele é de 10 ampere, não foi isso que eu falei para a sala de vocês? O circuito é de 10 ampere, mas ele suporta 21. Eu posso botar o de meio, porque o de meio ele suporta 15,5 ampere. Não, né? As tomadas, elas têm que ser de, no mínimo, a secção transversal dela de, no mínimo, 2,5 a bitola, tá? Circuito de sinalização, a gente tem uma corrente menor, tá? Ligações flexíveis para equipamentos específicos, tá? Nós vamos trabalhar com a potência do nosso equipamento, tá? Em circuito de sinalização, os equipamentos eletrônicos são encontrados secção de até 0,1 milímetro. Então, eletrônico, onde eu passo corrente DC e de baixo valor, certo? E as secções dos nêutrons, pessoal, é aquela secção da fase. Eu vou especificar aqui só o circuito de iluminação em 1,5 e o circuito de tomadas de 2,5, certo? O restante eu preciso da potência, dos valores de potência. O condutor neutro, se ele existir, ele deve possuir a mesma secção dos condutores fases nos seguintes casos: em circuito monofásico, 2 a 3 condutores, bifásicos a 3 condutores e qualquer que seja a secção. Se o fase for 2,5, o neutro também tem que ser 2,5. Se o fase for 10, o neutro também tem que ser 10, tem que ser o mesmo, tá? Em circuitos trifásicos, quando a secção dos condutores for inferior a 2,5 em cobre ou alumínio. Em circuito trifásico, quando for prevista a presença de harmônico, qualquer que seja a secção. Portanto, a gente pode colocar o neutro, ele tem que ser a mesma bitola de cabo do fase, entendeu? Tem que ser a mesma bitola de fase, com exceção quando eles forem maior. Mas aqui a gente vai tratar aqui na eletrônica industrial, tá? Como a gente está na residencial e as correntes não vão passar desses valores, né? Nós vamos utilizar as características iguais. E o de proteção, senhores? Quais são os diâmetros de proteção que nós temos aqui? Em circuito terminal, o condutor de proteção liga as massas dos equipamentos de utilização, e se for o caso, o terminal de terra, das tomadas de corrente ao terminal de aterramento do quadro de distribuição respectivo. Em um circuito de distribuição, o condutor de proteção interliga o terminal de aterramento do quadro, de onde parte o circuito de distribuição, ao quadro alimentado pelo circuito. O dimensionamento do condutor de proteção deve atender os aspectos elétricos e mecânicos. Então aqui nós temos a questão de proteção, tá? 2,5 milímetros quadrados se possuir proteção mecânica, 4 milímetros se não possuir proteção mecânica. E aqui nós temos a tabela para usarmos, tá? Cabo de 1,5, proteção de 1,5, tá? Até chegar o nosso 16, né? A partir dos 16 milímetros eu mudo, mas até 16 milímetros, creio que seja na nossa residência também, o proteção ele será o mesmo, tá? Ele será o mesmo, certo? E aqui a gente fecha nosso segundo tempo da nossa 8ª aula, tá? Qualquer dúvida, eu peço que vocês entrem em contato comigo, diretamente comigo, tá? Para que a gente possa solucionar essas possíveis dúvidas. No mais, eu aguardo vocês na próxima aula, na 9ª aula, falando sobre como dimensionar esses fios ou esses cabos nas nossas instalações elétricas. Abraço a todos, fiquem bem e até a nossa próxima aula. E já tem tarefa no nosso portal.